Bom dia pessoal, Christopher, professor de História da Escola Estadual Padre Damião. Hoje a gente vai fazer a terceira semana do PET 2 de História do 8º ano. Ele traz como temática revoltas nativistas e separatistas que aconteceram no Brasil. Bom, esse vídeo ele vai ter duas partes, mas eu vou editar e vou colocar num vídeo só, porque nós vamos terminar a questão 1, que ela é grande, né, um quadro que pediu informações de cada revolta dessa aí, então a gente vai dar uma pausa e depois dar a continuidade, mas o seu vídeo vai correr livremente. Bom, o seu PET 2 da semana 3 inicia-se lá na página 75, né? E ele vai trazer para a gente as revoltas nativistas do período colonial no Brasil. Então ele traz lá o enunciado da questão, né? O domínio da metrópole portuguesa sobre a sua colônia na América submeteu os colonos a condições impostas que, na maioria das vezes, oportunizaram apenas os interesses de Portugal. A exploração excessiva que era realizada por Portugal teve seus reflexos de descontentamento a partir do final do século XVII. Neste, ocorreu apenas um movimento de revolta, mas foi ao longo do século XVIII que os casos se multiplicaram. Entre os principais movimentos nativistas, podemos destacar a revolta de Beckham, a Guerra dos Mascates, a Guerra dos Emboabas e a revolta de Filipe dos Santos, que também é chamada de Vila Rica. Sobre essas revoltas, pesquise em diferentes fontes e preencha o quadro abaixo com informações solicitadas. Então ele traz um quadrado que ele vai te pedir, ele põe lá o nome da revolta, coloca lá o ano, a província, cidade, o local, líderes, grupo social revoltado, causas e os resultados de cada revolta dessa. Primeiro, para a gente entender essas revoltas nativistas, o que estava acontecendo? O Brasil, existia uma relação de colonização entre Brasil e Portugal, né? Tínhamos lá essa relação que era, deu forma ao Pacto Colonial. Existia lá Portugal e existia o Brasil, né? Quando ele fala metrópole, o que é metrópole? É como se fosse dono, você tem que entender metrópole, dono. Então, Portugal era uma metrópole e o Brasil era uma colônia, né? Qual que era a função da colônia? Enriquecer Portugal. O que Portugal queria com as grandes navegações? Bens materiais, né? Era para fortalecer o quê? O seu Estado Nacional ou monarquia nacional, que era a mesma coisa de um país, né? Portugal saiu nas grandes navegações, chegou até aqui no Brasil, ele não descobriu, mas fez o quê? Ocupou a região brasileira, né? Quando ele ocupou, o que ele fez? Ele pegou as riquezas que estavam aqui no Brasil, né? Que estavam no momento, e levava para Portugal, né? A fim de quê? Enriquecer os cofres portugueses. Isso foi durando vários anos, né? Na medida que a população foi povoando a região do Brasil, né? Primeiro era dividido em tribos, né? Indígenas. Depois, com a chegada dos portugueses, começou a consolidar o quê? Um povoamento, né? Começou a unir a população, né? Como se fosse uma região só, né? Que vai se tornar brasileiros, né? Que a gente hoje mora no Brasil, somos brasileiros. Antes dos portugueses chegarem aqui, como que funcionava? Não, várias tribos, vários idiomas, né? Na mesma região onde é o Brasil. Então vai ter essa diferença aí. O que vai acontecer? Portugal vai ditar as regras do território brasileiro. Você tem que viver conforme a Europa vive. Por quê? Porque assim ficaria mais fácil de quê? Explorar o seu país. Porque aí você vai ter que fazer coisas para enriquecer quem? Os portugueses. Para quê? Para a gente viver em privilégios, né? Quem viver? Os portugueses. Então é dessa forma que a gente vai retratar. Mas na medida que portugueses começaram a chegar no Brasil, outras populações mais esclarecidas devido à influência
do iluminismo, que vai, do renascimento, do surgimento da classe burguesa, o que vai começar a acontecer? A população que mora aqui no Brasil, ele vai começar a questionar esse pacto colonial. Vai falar, mas isso não está certo, né? Que Deus lá do século XVI, né, 1500, quando a chegada dos portugueses chegaram aqui, tá dessa forma. A gente vai deixar isso até quando, né? Então, essas revoltas denominadas ou chamadas de revoltas nativistas, quer dizer o quê? Ah, professor, mas eu sempre escutei que nativos eram os indígenas. Os indígenas eram nativos? Sim, mas aqui o que eles vão colocar? Nativistas, que toda vez que você pensa, vê a palavra nativistas, é aquela pessoa de origem daquele local. Se você é brasileiro, você é um nativo, porque ele é a raiz, né? É o povo original daquela região. Nativos é isso. Então, revoltas nativistas é o que? São revoltas internas que aconteceram no Brasil para fazer o que? Questionar essa relação de Portugal com o Brasil. As revoltas separatistas, até o nome já fala, que é separar, né? A gente vai ver que determinados estados, né, tipo Minas Gerais, Bahia, vão querer o quê? Fazer revoltas para separar o seu estado do Brasil. Aqui não, eles querem isso? Não, eles só querem que Portugal modifique o quê? O seu comportamento frente às administrações. Ele quer modificar a administração de Portugal aqui no Brasil. Eles não vão aceitar mais qualquer coisa. Aqui no Brasil, nesse período aqui, a gente vai ver que duas coisas movimentavam a economia do Brasil. Uma, que é a questão do açúcar, né, que foi fortemente na região do Nordeste, e o outro é a questão do ouro, que vai ocorrer principalmente na região Sudeste, ali, ó, principalmente Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então, essas revoltas nativistas, as revoltas do povo que vivia no Brasil contra Portugal, contra a conduta de Portugal, né, o jeito que ele administrava o país, vai ser aquilo que você tem que entender para você preencher esse quadro e também entender como que funcionava a população desse período, né? Como que ela deixou, como que ela se organizou para quê? Para dar um basta na postura de Portugal, né? Que mais tarde vai influenciar essas nativistas, tanto as revoltas separatistas, também como o processo de independência do Brasil. Então esse período é de grande importância para a gente. Bom, então vamos começar lá com a primeira revolta, a revolta de Beckham, né? Essa revolta de Beckham tá lá. Então é mais um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Mas claro que você tem que fazer na parte escrita. Então tá lá. A primeira coisa que ele traz o nome da revolta, né? Revolta de Beckham. Em que ano que aconteceu? 1684. Em qual localidade? Maranhão. Se Maranhão está no Nordeste, o que vai acontecendo aqui? Qual que é a grande fonte de riqueza do Nordeste, né? A plantação de cana-de-açúcar. Então, normalmente, quem que vai participar desses conflitos? São senhores de engenhos. O que são senhores de engenho? Dono daquelas fazendas de produção de açúcar. E contra quem? Pode ser comerciantes, né? Que vão ter uma relação com os comerciantes, ou com os trabalhadores. Então a gente vai ver à medida que a gente vai avançando. Bom, segundo, quem foram os líderes? Manuel e Thomas, todos os dois irmãos, Manuel e Thomas Beckham. Por isso que a revolta é chamada de Beckham. Quem que participou? Quais são os grupos sociais que vão participar dessa revolta? Tá lá. Se a gente está no Nordeste, normalmente eles vão brigar pela economia do país, né? E o que eles estão brigando? Senhores de engenho e comerciantes. O que eles estavam questionando? Qual que eram as causas dessa revolta? A administração colonial. Tem diversos pontos chaves aqui para a gente entender, mas só de você entender que é uma administração colonial e o quadro é pequeno, já basta. Porque o que é o questionamento? A gente não está gostando dessa forma de Portugal conduzir a maneira que a gente tem que lidar de fazer comércio com o açúcar. Esse era o grande problema. Por quê?
A administração colonial visava o quê? O lucro. Então ela estava pouco importando para aquelas pessoas que iam produzir, contando que se ela tivesse com grana, ok. E nesse momento, em 1684, a cana-de-açúcar começa a perder o seu prestígio, né? Por quê? Porque ela começa a diminuir, porque tivemos a invasão holandesa e eles depois fugiram para onde? Lá para as Antilhas, né? Quando eles fugiram lá para as Antilhas, eles também começaram a fazer o quê? Produzir açúcar. Então, antes o Brasil tinha uma exclusividade de vender açúcar, agora ela está rivalizando com outra pessoa que é forte também no ramo. Se tem uma pessoa para você dividir o lucro, já fica complicado, né? Imagina você dentro de um bairro, abre um mercado lá, né? O cara vai ganhar dinheiro bastante, não vai? Porque os moradores vão comprar naquele mercadinho. Vai lá e abre outro. O que vai acontecer? Vai ter que dividir os consumidores, né? Entre o mercado 1 e o mercado 2. Então, isso vai trazer o quê? Um certo prejuízo para o antigo mercado. Qual que é o antigo mercado? O brasileiro. Agora só não tem o mercado brasileiro, tem o mercado brasileiro e o das Antilhas, né? Que era dirigido pelos holandeses. Bom, resultado: fim do monopólio da Companhia do Comércio do Maranhão e a execução de Manuel Beckman. Normalmente, o que vai acontecer? A gente vai ver que os participantes aqui eram da elite, então você não vai ver uma chacina contra as pessoas que vão participar. Porém, ele vai ter que tirar um de bode expiatório, né? Tipo, nossa, a gente não pode deixar, senão o que acontece? Hoje aconteceu essa revolta, amanhã pode acontecer outras. Bom, então o resultado: o fim do monopólio da Companhia do Comércio do Maranhão era o seguinte, que existiam ali essas o que acontecia aqui no Maranhão? Só Portugal conduzia. Agora ele vai deixar também um certo, ele vai como se fosse flexibilizar. O que quer dizer isso? Vai moderar na sua postura para quê? Para não descontentar quem? Os senhores de engenho, porque querendo ou não, os senhores de engenho não ganhando dinheiro, não querendo produzir mais, Portugal também vai perder. Então ele acaba que ele vai dando uma amolecida para tentar ainda conduzir e ganhar um dinheiro. Antes ganhar 100 mil do que reduzir cada vez mais e ficar com esses problemas de revolta, né? Por conta de descontentamento de uma parte do outro. Bom, a segunda revolta dos mascates. Bom, essa revolta dos mascates, né? O que quer dizer isso? Ou guerra dos mascates. Mascates eram os comerciantes daquele local. Então existia ali um conflito entre duas partes ali, que a gente vai ver mais tarde. Mas vamos seguir o quadro para você estar acompanhando. Bom, esses mascates vai aparecer lá 1709, 1710, eu coloquei 1709, porque quando a gente coloca 1710, sempre tem um pouquinho, as coisas começaram um pouquinho antes, né? Ou muito tempo antes que foi influenciando. Então data não preocupa tanto com isso não. 1709 vai acontecer aonde? Em Pernambuco, né? A província, né? A cidade, Pernambuco. E quem eram os líderes? Bernardo Vieira de Melo e Pedro Ribeiro da Silva. Então você vai colocar aí onde eram os líderes. Grupos sociais que participaram: comerciantes e senhores de engenho. Aqui o que vai acontecer? É uma espécie de rivalidade entre esses dois grupos: comerciantes contra os senhores de engenhos. Esses comerciantes, a maioria deles eram portugueses que vieram lá de Portugal para ganhar dinheiro aqui, não é? Então eles é aquela famosa burguesia, eles estavam cada vez mais enriquecendo e ganhando poder. Porém, o que acontecia? Esses senhores de engenho que já viviam um tempo ali e tinham bastante grana, o que eles detinham ali? O que eles tinham? O poder político. Então,
tudo que eles iriam fazer, eles faziam coisas boas para enriquecer os senhores de engenho. Então acabava que os comerciantes estavam refém de quem? Dos senhores de engenho. Aí os comerciantes pensavam que eu tenho dinheiro para caralho, então o que eu quero fazer? Eu quero também ter poder político, porque eu tendo poder político, eu vou fazer coisas para quê? Para melhorar a forma de comerciar, né? Para me ganhar cada vez mais lucro. Ou seja, vou fazer política para enriquecer a minha classe social, que é a classe social dos burgueses. Então, qual que era o problema deles ali? Quais eram as causas dos mascates? Mais uma vez, ó, administração colonial e o antilusitanismo. O que vai acontecer ali? Ó? Administração colonial. Mais uma vez, como foi colocado lá, eles estavam descontentes com quem? Com a postura de Portugal, com a coroa de Portugal, aqui no Brasil. E outra coisa, antilusitanismo. O que é lusitano? Português. Vai chegar um certo tempo que a população que mora aqui vai ficar com raiva de quem? Dos portugueses, porque vai pensar, eles só fazem administração para enriquecer Portugal. Então, qual que é o sentimento que vai despertar nessa população? O anti, aquilo assim, ó, nossa, eu não gosto de jeito nenhum de quem? Desses portugueses. Então, vai surgir esse anti-lusitanismo. Por conta de quê? Da administração colonial, onde Portugal só pensa cada vez mais em enriquecer, não é? É igual uma situação, a pessoa começa a te explorar, hoje ele te pede uma caneta emprestada, certo? Amanhã, se você emprestou na boa, ele vai chegar e empresta a sua caneta e seu lápis. Bom, aí você vai e empresta a caneta e o lápis. No outro dia já te pede a borracha. No terceiro dia, o que ele vai pedir para você? Copia aí para mim, então você vai fazer o quê? Você vai copiar para ele, porque cada vez que você vai cedendo, a pessoa que está te explorando vai fazer o quê? Vai aumentar, né, o grau de exploração sobre aquela pessoa, visto que ela já está aceitando, então ele vai te testando até onde ele vai. É isso que os políticos brasileiros fazem hoje em dia, não é? Ele vai testando a gente diariamente, a gente vai aceitando, ele vai cada vez mais explorando a gente da forma que ele quiser, que vai chegar um certo momento que a gente vai pensar o quê? Ah, não quero saber de política não, eles nunca vão mudar mesmo. Aí quando você faz isso, aí eles fazem de mesmo. Eles pensam, oh, que beleza, hein? Agora a gente pode pôr o trem para desandar mesmo. Bom, resultado. Promoveu Recife a capital de Portugal. Anistia aos envolvidos. O que vai acontecer? Vai começar um conflito entre esses dois. Portugal vai pensar a mesma coisa. Gente, quem está participando é uma classe que tem dinheiro. Então, eu não posso ir contra um e nem contra o outro. Todos os dois faz o quê? Traz lucro para mim. Então, eu vou fazer algo para não prejudicar nenhum. Então, existiam duas regiões. Olinda e Pernambuco. A região de Olinda era onde estava o poder político maior. E quem que conduzia? Os senhores de engenho. Então vai surgir Pernambuco não, Recife. Então eles vão, né, dar poder a quem também? A Recife. Aí todo mundo tem poder, todo mundo enriquece. E quem não vai enriquecer? Somente os trabalhadores, né, que vai ficar refém tanto dos comerciantes gringos, né, quanto daqueles produtores de açúcar, visto que na região nordeste, é só lembrar, cana de açúcar. Então ali, o que vai mover o motor econômico ali está em volta de quê? Da produção de açúcar. Bom, então aqui temos as duas revoltas nativistas, né, percebendo que em nenhum momento ele não quer se separar do Brasil, né? Simplesmente o que eles querem? Querem melhorar a administração colonial, né? Eles querem enriquecer. Tanto esse aqui, ó, senhores de engenho, comerciantes e senhores de engenho. Ou seja, nativistas. Quem são esses nativistas aqui? Quem está fazendo essas revoltas? Normalmente são pessoas que têm grana, não é? Por isso que não vai ter uma execução, uma chacina dessa população, né? O governo português, a coroa portuguesa, ele vai ter um certo
traquejo, né? Uma certa forma de lidar para ele não acabar com essa população. Porque se ele acaba com os comerciantes, empobrece essa classe. Se ele empobrece essa classe, o que vai acontecer? Não vai vir mais aquele recurso, né, vindo dos comerciantes. Então a gente tem que pensar nisso. Bom, agora a gente vai para a Guerra dos Emboabas. Está lá a data, ó, 1700, Minas Gerais. Quando eu te falo em Minas Gerais, o que você já tem que pensar? O que era o motor da economia aqui? Já não é a cana-de-açúcar, é o quê? O ouro, né? É o famoso ciclo do ouro. Então tá lá, ano 1700, província. Lembrando, província é cidade, é localidade, é a mesma coisa. Ou estado, né? Se você preferir província, Minas Gerais. Quem que eram os líderes? Manuel de Borba Gato e Manuel Nunes Vieira, né? Quais grupos sociais participavam disso daí? Tá lá, paulistas contra portugueses. Como que vai funcionar essa questão aí? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles ficavam simplesmente no litoral, né? Então eles produziram no Nordeste. O Nordeste era como se fosse a potência econômica. Só os ricos moravam mais naquela região, não é? Porque ali estava a economia. Mas à medida que o tempo foi passando, os portugueses pensaram que não, a gente tem que encontrar algo mais lucrativo aqui nessa região grande, né? Pode ser que tenha ouro, como os espanhóis estão tirando lá da região mais acima, né? Então o que eles vão pensar? Vamos fazer um processo de interiorização do Brasil. O que é isso? Vamos sair do litoral e vamos adentrando o território. O que é adentrando? Entrar no território, para ver se a gente consegue achar alguma coisa lá. Era mata fechada, né? Considerada uma mata virgem. À medida que você for entrando, vai se expandindo, você vai povoando e vai se tornar aquilo que o Brasil tornou, né? Está praticamente totalmente povoado a região do Brasil. Nessas andanças, nesse processo interior, o que eles vão encontrar? Ouro. Quando eles encontram ouro, quem são? Aqueles famosos bandeirantes, são os paulistas. Quando esses paulistas encontram ouro, apesar de não ter formado os estados, eles pensavam o quê? Já que eu encontrei, é meu, não é? Achado não é roubado, não é isso que eles pensavam? Eles pensavam isso. Pensando assim, o que vai acontecer? Paulistas contra portugueses. O cara é português, o que ele pensa? Uai, isso aqui é colonizado pelo meu país nativo, né? Onde eu sou nativo, Portugal. Então Portugal tem que favorecer quem? Os portugueses. E os paulistas vão aceitar isso aí? Não, eles não vão aceitar. Então eles vão ter um conflito entre paulistas e portugueses. Por conta de quê? De ouro, visto que é na região de Minas Gerais. Bom, o que eles queriam então lá? O controle da região mineradora. Paulistas exigiam porque foi eles que encontraram e portugueses exigiam também porque, já que é uma colônia portuguesa, tem que favorecer aos portugueses. Feito isso, nessa briga de um e com o outro, o que a coroa portuguesa vai pensar? Olha, se eu tenho paulistas e portugueses para tentar caçar ouro, por que eu não divido isso daí? Né? Porque vai pensar o seguinte, se os paulistas acharem, se os paulistas acharem, eu ganho. Se os portugueses acharem, eu também ganho. Então eu vou fazer uma certa divisão entre essas duas classes aí, né? Então eu vou criar duas capitanias, aquilo como se fosse um local para administrar essa situação. Achou o ouro, você guarda e depois você vai lá montar o ouro, né? E uma parte você vai pagar imposto para Portugal e outra parte você fica com você. O interessante desse período do ciclo ouro, o que aconteceu? Praticamente a maioria da população era o quê? Minerador, não é? Por quê? O que eu pensava? Eu sou professor. Eu sou professor, mas no meu horário de folga, o que eu pensava? Cara, eu vou tentar achar um ouro. Se eu acho, eu fico rico. Né? Visto que tinha muito ouro lá, a população já fazia duas
profissões, né? Então ele tentava aí garimpar para encontrar o quê? O ouro para modificar a sua vida. Mas se eu achasse um ouro, o que eu tinha que fazer? Uma parte você tinha que passar para essa capitania e outra parte você ia ficar. Então ia ficar em 3 partes. Você dava um pedaço para a capitania, um pedaço por Portugal e um pedaço para você. Mas isso já melhorava a sua vida, né? Visto que você era um professor, agora você é um professor minerador, né? Você pode modificar a sua vida e vai que você encontra aí uma pedra preciosa. Bom, outra revolta, revolta de Vila Rica, aconteceu aonde? 1720, Minas Gerais. O que tem em Minas Gerais? Ouro, então eles vão brigar por ouro. Minas Gerais, Felipe dos Santos, né? Essa criação, só lembrando, os resultados. O que foi feito? A criação de capitania de Minas Gerais e uma de São Paulo. Então, aquela região ali foi dividida. Visto que a gente tem o Sudeste aqui, tá vendo? Foi dividido em várias regiões. O Revolta de Vila Rica, ano 1720, província Minas Gerais. Quem que era o líder? Felipe dos Santos. Por isso que lá também está, em vez de Revolta de Vila Rica, está escrito lá Revolta de Felipe dos Santos. As duas são a mesma coisa. Quais grupos sociais? Classe média e popular. Quando você já vê uma classe popular, aí você vai ver que tem execução, não é? Porque tipo, ele pensa, cara, pobre não é gente não, né? Então isso aí a gente pode executar para mostrar respeito para os demais. Isso a gente vai ver nas outras revoltas separatistas que já vai dar um caráter de chacina mesmo, de execução de pessoas. Grupos sociais, classe média e popular. E qual que era a causa? Fiscalização do ouro e o aumento de impostos. Essas pessoas mais ricas, o que vai acontecer? Alguma coisa com elas? Não, eles vão pedir o quê? Olha, eu quero que isso aí modifique. Dessa forma não está funcionando não, porque do jeito que você fiscaliza o ouro, mas você dá um aumento de impostos, não é? Eu encontro um ouro, eu tenho que dar uma parte para a capitania, outra parte eu tenho que dar, eu fico quase nada. Então a pessoa que é rica, ela é ambiciosa, não é? Então ela vai falar assim, não, isso aí não. O pobre, se ela achar um negocinho assim para ele, já está ótimo. Mas uma classe média vai pensando, não é assim que funciona não. Eu sou da classe média, eu sou rico, então eu quero exigir meus direitos. Porque você vê que pobre dificilmente ele exige seus direitos. Às vezes ele deixa passar seus direitos por conta de, não vou mexer com isso aí, não tem tempo para isso não. Agora o rico não, o que ele pensa? Não, vou deixar ninguém me passar para trás não, eu quero os meus direitos e quero ampliar meus direitos, né? Essa é a diferença. Resultado, derrota e execução de Felipe dos Santos é influência para a Conjuração Mineira. Conjuração Mineira a gente vai ver que é aquela famosa que a gente tem até um feriado aí, né? Da Inconfidência Mineira, de Tiradentes. Então, aqui a gente termina a revolta nativista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o quadro para a gente começar aí as revoltas separatistas. Lembrando, nativistas é uma preocupação interna. Agora a gente vai ver que isso aqui vai servir como se fosse uma semente, né? Aquela sementinha não do mal, né? Uma sementinha do bem. Para quê? Para se libertar de Portugal. Opa, gente, tipo aquela fofoca. Você vai deixar isso aí acontecer? Não, vai, age para a vida, não sei o que. A pessoa vai começar a pensar, realmente, a gente tem que fazer algo para quê? Para se libertar da coroa portuguesa, né? Então, na próxima, vou dar uma apagada aqui e a gente vai começar com essas revoltas separatistas, beleza? Pessoal, terminei de apagar, voltando às atividades, vamos dar continuidade. Então, até agora a gente viu as revoltas ativistas, agora a gente vai passar para as revoltas separatistas. O que quer dizer separatista? Vem de separar. Alguns estados brasileiros, ou províncias, como eram chamados naquele período, desejavam o quê? Olha, já que a gente não está gostando da administração colonial, não é? Teve aquelas revoltas nativistas que vai começar a plantar aquela sementinha, as separatistas vão criar como se fossem umas raízes, né? Para mais na frente criar a independência que a gente viu que separou de Portugal. Bom, então, as separatistas querem se separar. Sou de Minas Gerais? Vamos transformar então Minas Gerais em um país. Sendo assim, se eu sou o país Minas Gerais, eu não faço parte do Brasil, porque quem é colonizado é o Brasil, não Minas Gerais. Eles começaram a pensar
dessa forma aí. Então a gente vai ter duas grandes revoltas importantes aí, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Tem uns que chamam de Inconfidência Mineira e Inconfidência Baiana. Inconfidentes como se fossem traidores. Conjurados é como se fossem conspiradores. Então a gente vai ver essas questões aí. Bom, questão número 2. O Iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que surgiu na Europa durante principalmente o século XVIII. Seus idealizadores diziam que iriam trazer luz para uma sociedade que não conseguia ver com os olhos da razão e ainda estavam enraizada nos princípios que nortearam a Idade Média. O Iluminismo, presta atenção nesse pequeno fragmento aí, ó, que vai ajudar você a responder a questão. O Iluminismo influenciou muitos movimentos em busca da liberdade em toda a Europa e também não se limitou a ela, não se limitou à Europa, foi se espalhando ao mundo inteiro. Já vimos que o Iluminismo esteve presente nas ideias que nortearam a independência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a teoria das luzes do século XVIII influenciou os movimentos separatistas. Comente de que maneira os ideais iluministas estavam presentes nos movimentos da Conjuração Mineira e da Conjuração Baiana. Então, o que é a Conjuração Mineira? Qual que era o problema do brasileiro? Das pessoas que viviam no Brasil, Portugal, né? Ele não tinha uma liberdade, não é? O que acontecia? O Brasil estava preso a Portugal. Então, Portugal fez o quê? Aproveitou-se da situação e começou a pegar todas as riquezas e investir em Portugal, né? Porque depois que ela iniciou as grandes navegações, o intuito dela, o grande objetivo dela era o quê? Arrecadar cada vez mais lucros, né? Quanto mais lucro tem, mais poder o rei vai ter. Quanto mais poder o rei vai ter, mais investimentos em Portugal ele vai fazer, né? Isso vai ser bom para os portugueses. Bom, então o brasileiro, ele queria, ou as pessoas que viviam no Brasil, pensavam o quê? Olha, igual lá, o Iluminismo buscou influência em busca da liberdade. O que o brasileiro queria? Liberdade, ele queria autonomia para guiar o seu próprio país. Então você vai colocar lá, na busca por liberdade social. O que é social? Às vezes a pessoa tinha escravos lá, opa, vamos acabar com isso aqui, ninguém pode fazer o quê? Explorar o próximo, a gente tem que viver todo mundo igual, né? Porque a gente vai ver que nessa influência do Iluminismo é o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade, são os três lemas. Então, aqui não pode existir escravo, né? Todo mundo tem que ter uma certa liberdade, porque como que eles vão cobrar liberdade em Portugal se eles estão mantendo pessoas escravizadas no país, não é? Então, eles queriam modificar essa estrutura social. Então, ele queria liberdade social, econômica. Como assim econômica? Ele queria por fim aquela chamado pacto colonial, né? Onde o Brasil só deveria comerciar com Portugal. Então, Portugal ia estabelecer os preços, falava, vou te pagar X. Ah, mas está muito barato. Não interessa, você vai ter que pagar esse valor, você não vende para ninguém. Porque você pode vender só para mim, na hora que você vender para mim, eu vou vender muito mais caro lá na Europa e fazer o quê? Arrecadar muito dinheiro e prestigiar a população portuguesa, né? Visto que estou enriquecendo as suas custas, não era? Era assim que pensavam. Então eles queriam economia, tipo, produzir no Brasil, do povo brasileiro. Claro que não vai ser assim, isso na teoria, né? Mas que fique no Brasil, né? Para investimento no Brasil. E a questão política, como assim questão política? Para que um cara lá de Portugal vai mandar aqui? Quem tem que mandar aqui são os brasileiros. Então ele queria essa liberdade, tanto social, como econômica, como política aí, ó. Foi na página 75. Então vamos para a questão 3. Na questão 3 ele vai dar início a um quadrinho, novamente, né? A gente viu aquele quadrinho das nativistas, agora a gente vai ver o quadrinho das separatistas. Então ele traz duas revoltas separatistas que ocorreram no período colonial brasileiro, ganharam muito destaque. A Conjuração Mineira em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798.
pesquise e levante as principais características desses movimentos que aconteceram em Minas e na Bahia no final do século XVIII. Bom, então ele vai colocar ali, para a gente começar a querer entender, você vai ver que são apesar do nome, eles vão ser bastante diferentes, tanto a Conjuração Mineira como a baiana, as pessoas que vão participar. Então você vai ver que os resultados são outros, né? Por exemplo, na Conjuração Mineira, a gente sempre comemora o dia do Tiradentes, né? Então, Conjuração Mineira, quem que vai ser os líderes? Eu coloquei 2, mas tem outros. Mas eu vou dar destaque nesse aqui por conta para a gente entender o desfecho dessa derrota. Joaquim José da Silva Xavier, vulgo, né, Tiradentes, e o Joaquim Silvério dos Reis, aquele que vai ser o Judas, né, da Inconfidência Mineira, visto que a população nesse período, ou um pouco para frente, para fazer propaganda para o processo de independência do Brasil, vai utilizar Tiradentes como um cara heróico, né? Um cara que ele tem a mesma fisionomia de Jesus Cristo, né? Visto que cabelão foi executado por uma causa boa, né? Que na verdade a gente vai ver que não é bem assim, né? E infelizmente ele se tornou, né, um feriado. Eu acho que a gente não tem muito o que comemorar sobre esse processo. Eu, como mineiro, não vejo isso como uma liderança boa. Tá lá, Joaquim José da Silva Xavier e Joaquim Silvério dos Reis. Eles participavam de quê? Eles eram elitistas, então eles iam fazer coisas para quem? Para a elite, né? Prosseguimento. Grupo Social Revolta, elite, né? Causas: autonomia administrativa e política. E proclamação da República. Igual eu falo, isso é uma revolta separatista. A primeira coisa que eles querem fazer é o quê? Proclamar uma república, transformar a localidade onde eles vivem em um país, porque aí eles tomam conta de quem? Da administração e da política do país. Bom, aqui tinha diversos escravos. Já que era para a gente considerar um feito bom, né? Colocou lá o Tiradentes como Jesus, o que vai acontecer? Eles pediram o fim da escravidão? Não. Eles pediram melhores condições para o trabalhador? Não. Então o que a gente, trabalhador de Minas Gerais, tem que entender isso como algo que aconteceu de bom na sociedade, né? E se tornar, inclusive, um feriado aí, né? O que vai acontecer? Derrota dos revoltosos. Quem? A elite perdeu para Portugal. E o que acontece? Gente, infelizmente a gente não pode executar. E como foi essa derrota? Por isso que eu coloquei esses 2 aqui, ó. O Joaquim Silvério era um dos participantes. Então o que aconteceu? Era das lideranças. Quando eles falam conjuração, eles se reuniam em um local. Isso aqui foi só conspiração, não teve uma luta armada, nem chegou a sair assim para prática, né? Só ficou na teoria. Porém, o que vai acontecer? Joaquim Silvério, que eu falei lá no início, fez o papel de Judas. À medida que ele estava lá conversando, fez toda uma conspiração contra Portugal, ele estava devendo, né, como diversas outras pessoas de Minas Gerais da elite, devia para o governo, né, visto que o ciclo do ouro ali estava um pouco embaixo e a cobrança de impostos era grande. Então o que essa população pensava? Cara, eu estou endividado. Então a coroa portuguesa ofereceu o quê para Joaquim? Olha, se você me falar o que está acontecendo, eu perdoo suas dívidas. O que acontece? Ele foi lá e entregou Joaquim José da Silva Xavier como o líder. O que foi feito contra ele? Execução de Tiradentes, né? Então não chegou nem sair do papel. Então tá lá, derrota dos revoltosos, execução de Tiradentes. Então Tiradentes não é um cara bacana, não. Quem que vai querer colocar ele como bacana? Como se fosse uma espécie de propaganda. A maioria da população nesse período aqui era bastante religiosa. Então quando começou uma semente aqui, começou a criar raiz aqui e depois
vai se consolidar no processo de independência no Brasil, eles queriam transformar o Brasil em uma república, o que eles vão fazer? Esse Tiradentes já não era nem lembrado nesse período. Nesse período aqui ele era considerado como bandido, assim como Jesus Cristo foi, não foi? Depois de muito tempo, o que eles fizeram? A gente tem que arrumar algo para expandir essa ideia republicana, transformar a república no Brasil. E Jesus Cristo? Criar uma nova religião, né? Então, até então ele era considerado como se fosse um rebelde, né? Então ele foi até executado, tanto ele como Tiradentes. Então eles fazem essa comparação para quê? Para ganhar da população uma certa prestígio, né? Tipo, olha, nossa, o cara é um cara religioso, ele tentou brigar por nós, mas na verdade ele brigou, o Tiradentes? Não, ele estava fazendo o quê? Ele estava fazendo uma rebelião contra os portugueses para quê? Para ver essa questão administrativa e política. Para quem? Para os famosos elite. Então não fazia nada para os trabalhadores, fazia somente para quem? Para uma elite. Então essa é a conjuração mineira que todo mundo exalta ali, né? Ou quase todo mundo, né? Exalta como se fosse um grande feito para os mineiros, né? É uma questão de orgulho mineiro, né? Para mim não é orgulho. Então vamos lá, conjuração baiana. Essa sim é de caráter brasileiro. Pensa, olha só a diferença entre as duas. A conjuração baiana, 10 anos depois, sob a liderança de Cipriano Barata. Quem estava participando? Populares e ex-escravos. Agora aqui são trabalhadores. O que eles vão querer? Olha para você ver como foi diferente os resultados. Então a população era, o que eles queriam? Fim da escravidão, livre comércio, aumento de salário dos militares e a proclamação da república. Então aqui eles já começavam a pensar o quê? Olha, a gente tem que mudar as condições de trabalho da população da Bahia, por quê? Porque só assim eles vão ter melhores condições de vida, né? Porque quem é pobre sabe o quê? O trabalhador sabe que o dia a dia a gente tem que dar duro mesmo, por quê? Porque senão a gente não consegue pagar, né, as contas no fim do mês. Então a gente já é uma outra história, né? Bom, o que vai acontecer? Derrota e execução dos envolvidos. Uma verdadeira carnificina. Vai ser enforcado, cortado os pedaços e jogado em praça. Para quê? Para falar o quê? Olha, tá vendo? Se você tentar se revoltar contra Portugal, o seu fim vai ser esse. Não, mas eles vão fazer essa crueldade com a população? Vai. Ah, mas ele lá fez? Não, só fez com Tiradentes. Mas e aqui, vai fazer? Não, porque aqui eles só fizeram para mostrar, tipo assim, a gente tem que achar uma pessoa para culpar, né? Porque senão vai ficar muito feio pra gente. Tipo, a gente tá mandando ali, o cara tá rebelde. Não, tem que executar um. Então Tiradentes foi o escolhido. Já aqui, o que acontece? Ah, você revoltou? Executa. Você também? Executa. Por quê? São pobres, são trabalhadores, são ex-escravos. Então o que a coroa portuguesa pensava? Ó, pouco me lixando por essa população, eles são pobres. Pobre não é gente, é assim que pensa a elite, né? Então assim que vai terminar. Aí eu te pergunto, essa aqui é considerada como um feriado nacional, e essa aqui que é de caráter parecido com o brasileiro, de lutador, trabalhador, vai ser o quê? Nada. Não vai ser prestigiada por ninguém, somente lá na Bahia, só. Aqui vai ser nacional e aqui não vai ter assim tanto prestígio com a população. Por quê? Porque se é pobre, né, gente? Não tem, né? Então, para mim, quem que deveria ser feriado? Essa conjuração baiana. Bom, questão número 4. Questão número 4, ele traz uma atividade meio confusa, mas vamos lá. Após estudar sobre as revoltas nativistas e separatistas do período colonial brasileiro, utilize as informações construídas e marque no mapa abaixo as províncias em que aconteceram as revoltas pesquisadas, crie uma legenda para facilitar a interpretação. Então, o que ele quer que você marque no mapa abaixo as províncias, o que é províncias? Regiões, em que aconteceram as revoltas pesquisadas, tanto nativistas quanto as separatistas. Então, você vai entrar lá naquele quadrinho e ver Minas Gerais, Colora, Bahia, Colora. A gente vai ver que tem umas que vai acontecer duas vezes, né? Então,
você vai colorir mais a região do Sudeste, praticamente mineira. Mineira teve 3, né? Conjuração Mineira e as outras 2 lá nativistas, a de Vila Rica e a de Emboabas, né? Então tá vendo que a mesma, você vai só colorir, você vai desenhar o mapa e colorir. E você percebe que o mapa brasileiro ainda está fragmentado, né? Ainda vai ter que inserir outros estados ali, mas você vai colorir dessa forma, vai desenhar ele no seu caderno, ou você vai lá em Xerox, cola ele e colore o mapa e coloca a legenda no nome da revolta ou guerra. Bom, voltando para a listagem que vai pedir as perguntas. Após esse momento de colorir, responda as questões a seguir, levando em consideração as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. Quais classes sociais estavam envolvidas nas revoltas? Que tipo de população envolvia? Então você já mata a questão: populares, libertos, que são libertos, ex-escravos, e elite. Participaram em uma ou outra, essa população participou. Existiam causas comuns nos movimentos? Caso existam, aponte. Está vendo que é só você voltar lá no quadrinho e voltar e inserir a informação? Tá lá. A gente viu que o problema era a administração colonial, o anti-lusitanismo, que era aquele ódio pelos portugueses, visto que os portugueses são lusitanos, e a proclamação da República. Quem queria a proclamação da República? Aquelas separatistas. E a administração colonial? Tanto as separatistas quanto as nativistas, né? Local, né? Aí vai pedir: em qual região do país se concentraram as rebeliões? Eu falei que no Brasil, nesse momento, ele tinha 2 motores, né, econômicos: o açúcar e o ouro. Então, para você não precisar colocar país por país, você vai colocar região Nordeste e região Sudeste. Um aqui no ouro e aqui um no açúcar, né? A questão dos senhores de engenho. Em qual região do país concentraram as rebeliões? Quais as características dessas regiões? Quais são as características dessas regiões? Então tá lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, quais são as características dessas regiões? Eu coloquei em aberto aí porque é complicado, então, mas você pode colocar dessa forma: produção de açúcar e esse ciclo do ouro. É uma questão meio complexa, não dá para você entender muito bem essa questão não. Mas você pode colocar aí produção de açúcar e ciclo do ouro. Então era grande característica, era grande economia. Então tudo estava em volta do que? Lá no Nordeste do açúcar e lá em Minas do ouro. Quais províncias não registraram revoltas? Essa é uma questão que é até complicada, né? Quais províncias não registraram revoltas? Gente, isso é até complicado de dizer. Não tem como você falar que ele não teve. Você tem 2 opções: ou você colocar aquelas que você não teve, não precisou colorir, ou você deixar ela em branco. Eu prefiro que você deixe em branco por conta de quê? Porque é o seguinte: a gente não sabe, às vezes não foi registrado, mas às vezes é complicado. Eu já até conversei com outros professores, eles também tiveram a mesma opinião que a minha. Então, vamos seguir isso aí. Então, deixa isso aí quieto, deixa ela em branco. Exclua essa questão aí, ó. Quais das rebeliões obtiveram sucesso? Teve algum que saiu vencedor? Não, então você vai colocar nenhuma. Só lembrando que tem uma ânsia aqui, ó. Você vai deixar ela em branco. Ou você vai colocar as regiões que você quiser. Se você não é meu aluno, você coloca as regiões ou você não coloca nenhum. E vai com essa justificativa do seu professor, que certamente ele vai concordar comigo aí. Bom, a outra lá, nenhuma, e depois eu trouxe. Quais as rebeliões obtiveram sucesso? Se não é nenhuma, então são todas, né? E para finalizar, com base nas informações construídas, a qual ou a quais fator ou fatores podemos atribuir o insucesso das revoltas? A gente teve qual foi o problema que eles não saíram vitoriosos? Primeiro,
Revoltas fragmentadas. O que quer dizer isso? Separadas, né? A gente vai ver que depois do processo de independência vai ter uma união maior e vai conseguir, mas ela separadinha não vai conseguir o quê? Fazer frente a Portugal, que era uma grande potência no momento, principalmente lá na Europa, né? Tinha recursos gigantescos para quê? Para fazer frente à população brasileira que estava sendo explorada, né? Falta de investimento, aqui não tinha investimento, como Portugal tinha, é o que a gente acabou de dizer. E a força da coroa, né? A força do poder aquisitivo, poder financeiro, que era altíssimo, e a questão também que a gente viu aí, a questão da traição, né? Principalmente ali em Minas Gerais, no Brasil, ali na Inconfidência, ou Conjuração Mineira, se assim você preferir. Então, assim a gente conclui a terceira semana do PET 2 de História do 8º ano, sobre revoltas ativistas e revoltas separatistas, beleza? Então a gente encerra aqui e um abraço a todos. Valeu!